Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje eu vou dar início a um projeto que nós vamos desenvolver que vai ser uma melhoria do jogo das coordenadas geográficas. Então eu fiquei com algumas ideias e trabalhei essas ideias ao longo dessa semana, porém eu não consegui finalizar todas elas. Mas eu vou passar para vocês a visão geral da ideia principal do projeto. Então o projeto ele tem uma estrutura semelhante ao projeto que nós fizemos lá na aula 30. Ele tem um mapa das coordenadas, esse mapa tem um determinado tamanho, uma largura, uma altura. Nesse mapa a gente pode posicionar elementos gráficos, podem ser navios e podem ser elementos também que podem ser colocados nos continentes. Por enquanto eu quero trabalhar somente com elementos de navios. Eu fiz aqui o desenho de 50 navios em tela. Um certo grupo desses navios vão ser navios que a gente vai precisar fazer um tipo de verificação, inspeção neles, a partir da consulta da coordenada geográfica. Eu criei a funcionalidade para a gente poder clicar e mover as linhas de coordenadas geográficas, tanto a de latitude, que é representada por essa linha vermelha, como a linha de longitude, que é representada por essa linha azul. Apesar da funcionalidade ser interessante e tudo mais, ela tira da gente a possibilidade de trabalhar a ideia de ter que ver o número da coordenada geográfica, ver a direção, se é norte ou sul, e também ver a direção se é leste ou oeste, ou mesmo se está nas linhas de interseção, que seria a linha do Equador e a linha do meridiano de Greenwich. E o foco principal seria você, a partir da observação de um navio, ou a partir de uma instrução que pode ser passada aqui ao lado, como um card, como uma instrução, uma pista, uma dica, a gente faz uma verificação. Então vamos supor que eu queira observar este navio laranja aqui. Este navio ele está em 80 graus de latitude para o norte e 80 graus de latitude para o leste. Então eu teria que digitar 80 graus para o norte e 80 graus para o leste. Clicar no botão jogar para mover as coordenadas e fazer uma ação. Essa parte de fazer ação é que eu ainda não fiz a definição da verificação. Se esse navio é um navio de turismo, se é um navio de pesquisa, se é um navio comercial ou mesmo se é um navio que está em algum tipo de atitude suspeita. Então, só para efeito de exemplo, eu coloquei aqui. Recebemos a informação de que existe um navio suspeito navegando no Atlântico Norte. O Atlântico Norte está localizado nessa porção. Então, essas instruções podem ajudar você na definição de quais ações você deve executar no jogo. Porque o foco principal desse jogo que eu desenvolvi foi que, no caso, a pessoa que está jogando, que geralmente são alunos, eles tenham que olhar no mapa, identificar um ponto e ver a coordenada. Se é na latitude para o norte ou para o sul, se é numa longitude para o leste ou para o oeste. Os recursos extras que são colocados são para poder melhorar a jogabilidade. Então, se vai aparecer cartas, se vai ter animação, se vai ter efeitos, isso tudo pode ser pensado e idealizado antes e pode ser implementado ao longo do projeto. Mas por enquanto a ideia principal que eu tenho é desses 50 navios a gente trabalhar com determinadas inspeções que devem ser feitas em pelo menos 10 navios. E esse processo das inspeções a gente vai procurar fazer ao longo das próximas aulas. Eu criei um botão também que quando a gente clica, a gente posiciona as linhas de latitude e longitude nesse ponto aqui que é no canto superior direito. Quando eu estava fazendo os testes no Firefox eu tive um problema porque eu não fiz essa tela responsiva. Então como a altura da tela do Chrome e a do Firefox são diferentes, então eu tive ali uma pequena diferença de 10 pixels de altura e eu tive que fazer um ajuste disso no código. Então o HTML eu vou repassar para vocês depois. Ele tem uma estrutura que por enquanto está baseado em ter uma divisória na lateral esquerda, ter o mapa na parte principal e ter uma divisória do lado direito. Tá? Uma interface que eu vou aproveitar essas três partes da tela. E o arquivo de CSS tem muitas coisas que eu ainda pretendo também fazer alguns tipos de modificações, implementações, melhorias. Então tem vários detalhezinhos aqui que a gente pode mudar inclusive. Já o arquivo do JavaScript, eu faço todo aquele processo de seleção dos elementos que estão em tela e eu crio funções para poder implementar cada uma das funcionalidades. Porém, eu só vou entrar em detalhes sobre essas funções no próximo vídeo. Então, são várias funções. Eu crio uma função para verificar se a gente está usando o navegador Firefox ou não. Eu crio algumas variáveis para poder armazenar a posição da linha do Equador, do meridiano de Greenwich. Como a gente tem uma diferença na altura dos navegadores, a linha do Equador no Google Chrome fica numa posição e no Firefox fica em outra.
Tem uma diferença de 10 pixels e como a altura da linha é em torno de 4, aí eu fiz aqui uma diferença para que eu possa descer a linha em 3 pixels, aí eu consigo colocar ela um pouco mais centralizada. Isso influencia inclusive no posicionamento dos navios que são desenhados, que eu também utilizo essa função que é para verificar se é o Firefox. Então tem aqui todas as funcionalidades de posicionamento do eixo X e Y, que a gente pega o clique com base no clique do mouse. Se a gente clicar no mapa, a gente pega a posição. Essa posição aqui é a posição, considerando aqui em cima o número 1, né, posição 1, até o 656 ou 645, dependendo da altura do navegador. Então, conforme a gente clica, aqui no caso eu não tenho área clicável, mas aqui eu tenho áreas clicáveis do mapa. Então, a partir aqui, por exemplo, do 30, 32, aqui a partir do 329, aqui a partir do 400, a partir aqui do 600, 625, e aqui mais para baixo ainda tem um pouquinho mais de espaço. Então, eu consigo saber a posição no eixo Y, que seria das latitudes, e no eixo X, que seria o eixo das longitudes. Essa informação, por enquanto, está visível aqui. Ela não corresponde a latitudes nem longitudes reais, mas ela serve para me dizer a posição do eixo correspondente à latitude, a posição do eixo correspondente à longitude aqui nessa tela. E aqui, basicamente, a gente tem os números. A gente pode digitar números de 0 até 90 e escolher se é norte ou sul. E aqui a gente pode digitar números de 0 até 180 e dizer se é leste ou oeste. No nosso código, nós temos aqui uma função para mudar a latitude, para mudar a longitude. Eu tenho aqui algumas outras funções que eu vou precisar refatorar, eu vou precisar fazer uma modificação delas. Eu tenho funções para poder mover as linhas a partir do clique, né? No caso aqui, para eu mover a linha lá para o canto superior direito. Tem uma função que vai tratar do que vai acontecer quando a gente clicar no botão jogar. Eu vi que ela começou a ficar grande, e quando uma função começa a ficar muito grande, a gente precisa desmembrar elas em outras funções, então a gente precisa refatorar. E assim também com essa função de mover conforme a direção, que eu coloquei por enquanto aqui aquela estrutura de if-else lá da mudança das linhas de latitude, porque tem uma diferença aqui na altura desses espaços de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 graus. Isso aqui também eu preciso refatorar e colocar numa outra função. E também nós temos aqui a função para poder desenhar o mapa, que também tem muitas instruções que podem ser colocadas inclusive em classes lá no CSS, e a gente fazer aqui só a atribuição da classe usando o add class ou remove lá da opção do class list. E aqui eu faço o desenho dos navios. Esse desenho dos navios eu não fiz uma escolha aleatória. Eu fiz uma escolha com base em posições que são relevantes ou importantes no globo terrestre, que vão ser usadas para que a gente possa passar aqui as instruções. Então, se eu informar que tem um navio no Atlântico Sul, ou se eu informar que tem um navio no Oceano Índico, ou se eu informar que tem um navio próximo da Austrália. Então, essas instruções elas são relevantes para que a gente possa localizar o navio que precisa ser inspecionado ou localizado. E daqui, basicamente, a gente termina na parte de desenho dos navios, por enquanto. Então a parte do game design em si, do que vai acontecer no jogo, isso eu vou trazer nos próximos vídeos. A aula de hoje vai ficando basicamente por aqui. Essa semana eu tive uma semana bem puxada, não tive muito tempo, mas vamos ficando por aqui. Na próxima aula eu trago os vídeos dando continuidade a esse projeto. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!